Para mim, até tá bom essa paz, essa graça, mas a gente só não pode esquecer que tudo que a gente faz aqui é para a eternidade, irmãos. Primeiramente, ecoar nos ouvidos do Senhor. Né? Então, que essa paz, essa graça possa ecoar no ouvido do Senhor, quando a gente cumprimenta uns aos outros, né? Então, quero agradecer já a oportunidade do pastor e para todos que estão aqui também, né? Eu acredito que o corpo de Cristo é isso, a unidade e a união, né? Bom, eu estou com uma palavra aqui que faz por 3 vezes que o Senhor me acordou pela madrugada e até o pastor me ministrou dia 6 aqui. E eu disse como o Senhor é lindo, porque eu gosto de ter testificado, porque eu sei que não é de mim, eu sei que ele é do trono mesmo. Quando testifica mais pessoas, né, falando a mesma palavra, o mesmo assunto. E é sobre João 4, 10. João 4. João 4. Vamos ler do início. Dá um temor e um tremor aqui na gente, né? Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor cresça de novo. Todos acharam? Todos acharam? Amém? A mulher de Samaria, né? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo batizava mais seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, e sentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Pois, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer um beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido, venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem este monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais assim que o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo.
Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo. Quanto tem feito, porventura não é este Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, sobre essa palavra. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, coloco diante de Ti, Senhor, essa palavra que o Senhor me acordou 2, 3 vezes, me chamando para acordar, para orar, para Te adorar através dessa palavra, Senhor. Eis-me aqui, Pai, que possa fluir águas vivas, Senhor, sobre a Tua palavra neste momento, Pai. Possamos ser curados, possamos ser libertos de tudo aquilo que vem, Senhor, nos deixando preso a que não deve, Senhor, para que possamos Te adorar verdadeiramente, em espírito e em verdade, Pai. Assim a hora e Te agradeço desde já. Muito obrigada, porque sem o Senhor nada eu posso fazer. Amém? Amém. Então, vamos começar. Eu até coloquei aqui os dias, que foi bem engraçado, né? Dia 12 de junho começou por aí, o Senhor me acordou, 3 horas da manhã. Dia 2, depois dia 2 do 9 às 13h45. Nesse dia foi muito até engraçado, porque quando eu acordei para ler, a Giovana começou a chorar, aí ela chamou a mãe. Aí eu disse: amor, agora não é para mim, eu acho que é para ti. Aí dei para ele. Aí só frisa aí o horário e a data, né? Eu gosto de anotar. E aí aquele dia 6 do 10, o Senhor me chamou de tarde para começar a pôr a palavra ali, né? Falar o que Ele queria falar no meu coração. E foi muito engraçado que eu cheguei na igreja, a ministração que o pastor estava falando era a palavra do meu sonho. Aí eu disse: esse meu Deus é muito lindo, eu te amo, Deus, que o Senhor testifica de uma forma incrível. E sobre o que eu quero ministrar é que era necessário o Senhor passar por Samaria, e é disso que o Senhor é necessário passar pelas nossas vidas, porque o Senhor, Ele quer arrancar tudo aquilo que está dependente, com pendências e também com dependências naquilo que não é nosso. O Senhor tem me falado muito sobre uma origem, a origem certa é aquilo que Ele nos fez, aquilo que Ele nos chamou, e Ele tem me falado isso desde quando começou a pandemia. Ele tem me falado muito sobre isso. Porque a gente vai crescendo e vai se rotulando e vai se colocando tipo post-its: eu sou isso, aquilo, porque aquilo falou que eu era aquilo. E assim vai sendo, a gente vai crescendo conforme muitas coisas que a gente vai ouvindo, heresias que nem são sobre nós. Porque nós temos uma origem certa, né? E a origem certa é aquilo que Deus fez, e o que Ele falou sobre nós. Aquilo que terceiros falam não nos cabe, mas aquilo que Ele fala, isso sim nos cabe. E então Ele, passando por Samaria, era necessário que Ele passasse para tirar toda a dependência que ainda existia dentro do homem, né? Ali era dentro dela. Ela tinha algumas pendências. O Senhor não quer acusar ninguém de forma nenhuma, porque quem acusa é Satanás. Mas o Senhor, Ele quer nos dar uma vida eterna de forma limpa, né? De forma que agrade os olhos dEle. E Ele precisa fazer isso de nós, porque nós como pais, eu amo ver isso que o Senhor faz, porque o casamento e a paternidade fala sobre nós com Ele, né? Tanto como noivo de Cristo, como Ele noivo, né? E a paternidade dele, a gente quando é pai, quando a gente está no lugar de filho, a gente não tem essa noção do que é ser pai e mãe, mas quando a gente é um filho, a gente começa a ter a noção de ter essa paternidade por ser pai e mãe, e a gente quer instruir os nossos filhos os caminhos que eles devem andar. E muitas vezes a gente, né? Mas, né? Oremos. Quando diz ali, né, no 5, foi coisa uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Sicar, eu fui pesquisar, Sicar significa falsidade. Então é um tempo que o Senhor tem pedido assim, tudo que não é nosso. Porque tem coisas que não é nossa. A gente está segurando, não é nosso. Tem coisas que colocaram em nós, nós estamos carregando, não é nosso. Ele quer isso de nós. Ele tem pedido isso de nós. Filho, o que
né, ele faz uma pergunta aqui. Quando ele faz a pergunta para ela dos maridos, ela vai com a verdade. Ela poderia dizer, não, esse é o meu marido também. Mas ela foi com a verdade. E é isso que o Senhor tem nos pedido. Ele tem pedido a verdade nos nossos corações. Porque um dia até o pastor falou sobre que ele estava mandando as mensagens. Eu frisei bem porque eu passei por isso também. Até eu comentei com meu esposo, eu disse, vai, eu coloco mensagem lá no grupo e... Tipo, não no grupo aqui da igreja, né? Mas no outro grupo que eu estou inserida das meninas lá que trabalham com meu esposo. E ele disse, nossa, eu volto a ver a mensagem e eu não sei o que acontece, mas até falou, não, às vezes ninguém fala nada. Só que eu fiz uma coisa errada, eu comecei a questionar, comecei a falar com o Senhor, eu disse, o senhor quer que eu mude, o senhor quer que eu fique mais quieto, o que está acontecendo? Eu falei assim. Aí o Senhor disse, não, minha filha, não te preocupe, porque o que tu carrega é meu. Tu não pode querer pensar que tu coloca uma mensagem lá e te medir porque alguém não te corresponde. Tu não precisa de uma aceitação de alguém, porque eu te aceitei, eu te amo como tu é. Então ali o Senhor começou a trabalhar em mim e eu vi que eu tenho dependência emocional, eu não sabia, gente. Tristeza isso. E desde que a gente chegou aqui, eu tenho visto que o Senhor tem trabalhado muito em mim. Muita coisa dentro de mim. O Senhor nos tirou lá do Rio Grande do Sul e eu amo isso que o Senhor faz, porque quando Ele precisa trabalhar, Ele precisa nos limpar, Ele precisa que a gente crie essa amplitude, essa plenitude sobre o que Ele é dentro da dependência daquilo que Ele é, não daquilo que o homem diz que a gente é. Então o Senhor precisa nos arrancar, né? E foi muito lindo assim, o Senhor começou a ministrar, falando sobre isso. E aí eu comecei a entender, quando Ele começou a falar sobre isso, das dependências. Eu disse, nossa, mas eu achei que já estava tudo certo. Eu, para mim, achei que estava, né, voando aqui não. Mas, quando ele fala, né, no 7, veio uma mulher de Samaria tirar água, disse Jesus, dá-me de beber. Então, quando ele fala para ela, mulher, Jesus respondeu, disse, se tu conheceres o dom de Deus, que é quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A água viva aqui está falando da vida eterna. Porque só Ele pode dar essa água, né? Essa água que nos traz a vida eterna. E quando fala sobre o marido, é isso. O Senhor quer que a gente comece a colocar diante de dele todas as falsidades que tem em nós, máscaras, coisas que ainda a gente muitas vezes, né, acha que é normal e não é. Porque sim, nós temos uma origem certa. E a origem certa é aquilo que o Senhor já desenhou sobre nossas vidas. E quando eles falam, mulher, no 21, disse Jesus, mulher, teme que a hora vem, nem este monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas adorareis o que não sabeis, nós adoraremos porque sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ali também Jesus fala porque ela está com a mentalidade como se fosse só ali, né? Estava ali no Jacó, né? naquela herdade ali. O filho de José e Jacó, e Jesus, quando ele vem, ele vai fazer esse evangelismo trazendo essa vida eterna, essa água, né? Que ele é a vida eterna, que tudo é dele, é tudo por ele. Todos esses que passaram estavam apontando para Jesus, né? Então o Senhor vem até ela e trazendo essa novidade de vida, de água viva, de vida eterna. E dali então ela volta a Samaria ali, com os demais, e começa a falar, né? Esse sim é profeta, porque ele falou a vida dela. E eu acho que coisa mais linda, porque quando o Senhor começou a ministrar sobre essas dependências em mim, falar algumas coisas sobre a minha vida, eu não esqueço o dia que o Senhor preparou para mim, estava a irmã Medina aqui. Porque estava uma semana bem conturbada, amor, muito licença, vou dizer, nós estávamos bem, eu já tinha ficado umas semanas lá uma semana, 4 dias, né, 13 dias, e aquela semana para mim, a amiga do Senhor estava dizendo assim, fica na minha dependência, tem que confiar em mim, tu tem que parar com isso, tu tem que fechar a sua mente, tu tem que confiar no William. E como eu tinha algumas coisas para ser curada lá na minha alma, né, algumas coisas, e aquele dia o Senhor me pegou aqui e eu disse, o Senhor é fogo, hein? Então tu não sabe nada do Senhor dele. Aí ele passou por Samaria, vamos acertar as coisinhas, filha? Então quando a Medina foi falando, foi ministrando, né, eu já fui com os olhinhos chorando aqui pra frente, porque eu sabia que era pra mim. Eu sabia que era comigo, o Espírito Santo estava falando. E foi lindo de ver. Eu fico muito feliz porque
dos versículos que eu tenho tatuado em mim, que é, né? O Senhor corrige aqueles que o amam. Então eu fico feliz que o Senhor está me corrigindo ainda quando há tempo, né? Ainda quando se há tempo, porque sim, Jesus está chegando, sim, não falta muito. Muitas vezes eu estou falando, mas olha, irmãos, pelo que eu já recebi, no meu espírito eu acredito com muita confiança que não está assim, ó, está um tanto. Não posso dizer o dia, nem a hora, mas eu creio que o nosso Senhor está muito perto mesmo. Eu tenho muitas visitações de sonhos, né? E 2 que eu tive foram muito parecidos. Eu estava sentada na igreja, e tinha pessoas no altar, e uma delas olhou para mim e disse assim, ó, não tem mais tempo. E a segunda vez foi a mesma coisa, uma senhora em cima do altar, ela me olhava lá do banco, ela me chamou, eu disse assim, não tem mais tempo. Então esse não ter mais tempo, eu não sei, eu vou dizer assim, eu acredito que não ter mais tempo é não ter mais tempo também de brincar com as coisas do Senhor. Porque Ele está chamando. E aquele que é escolhido também vai ter os acertos com aquilo que não fez, com os dons que a gente recebe, não é? E muitas vezes eu mesmo, eu acho assim que o Jonas, né? Que é o que foi lá no navio, aí foi peixe. Então eu digo assim, Senhor, me devolve lá pro processo que eu tenho que estar, Senhor, não deixa eu fugir, eu não quero fugir. Mas eu digo assim, Deus é maravilhoso e no ano passado, né, eu também tive um sonho que o Senhor ia me preparar para a parte de pregação, então eu peço perdão para os irmãos, às vezes eu sou sorridente, isso é meu, está em mim, mas eu sei que tem que ter uma postura. Mas enfim, Deus me ama e eu sei que Ele está comigo, então bora. Então o Senhor tem me falado muito sobre isso. Qual é a nossa origem, né? O que Ele tem nos chamado e o que nós temos feito com o que Ele tem nos chamado e as verdades que realmente é sobre nós. Será que nós estamos entregando realmente a nossa verdade? Porque Ele sabe tudo sobre nós. Muitas vezes a gente acha que faz alguma coisa errada, ou enfim, tem que ser gerando causa, ou briga. Aí que naquele dia eu nem tinha dado tchau para ele, eu vim para a igreja. Vou confessar aqui para os irmãos que a gente deve se confessar, né? E orar em cima, para que haja cura. E até isso muitas vezes está se perdendo com o Senhor, porque Satanás começa a minar a mente da gente, como se a gente não tem que mais conversar, não tem que mais falar com o irmão para pedir ajuda. É como se tu começasse a ficar egocêntrica, né? Não, tem que ser assim. Se eu falar para o irmão, ele vai começar a me olhar com outros olhos. Então, uma coisa que eu amava, que eu peço muito para o Senhor, que era quando eu era pequenininha assim, do tamanho de Emanuel, eu ia com a minha avó na igreja, e quando o pastor perguntava, fazia aquela, você aceita Jesus, né? Acho que eu fui umas 10 vezes lá na igreja, era batista em Goiânia. Meu Deus, um pastor me chamou no cantinho e ele disse assim, filha, Jesus já te... Pode ficar tranquila, já te aceitou, tá tudo certo, falou assim, fica tranquila. Eu disse, mas achei que vir toda hora aqui, né? Glória a Deus que Jesus está me aceitando. E muitas coisas a gente começa a crescer e vai perdendo a essência de ser como criança, porque o Senhor Ele pede que a gente esteja o coração de criança. Ele pede que a gente seja como uma criança, né? Para herdar o reino. E a gente começa a crescer, se rotular com tantas coisas e esquecer essa essência de ser a criança, né? Porque a criança ela fica brincando, daqui a pouco ela se bica, já estão se dando, e muitas vezes a gente começa a crescer, começa a ficar carrancudo, arrogante, soberbo, e a gente vai se achando que está tudo certo. Né? Então o Senhor Ele tem passado, eu acredito que como é que nós vamos, né, receber o Senhor? Como o Senhor vai nos receber diante disso? Como é que o nosso coração realmente está diante do Senhor, né? Diante de tudo isso, de tantas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Será que realmente a gente tem agradado a Jesus? Será que realmente a gente tem ido com a verdade com Jesus? Porque diz que o Senhor tem pedido para a gente sondar o nosso coração. Não é só no culto de ser, irmãos. O nosso dia tem que começar a pedir, Senhor, solta o meu coração. E ver se a gente algo que não te agrada. Tira de mim. Arranca de mim tudo aquilo que não te agrada. Eu vou ler um pouquinho do que eu escrevi, porque senão acaba que eu não leio o que eu escrevi. Mas peraí. Se eu estar aqui no primeiro dia, eu disse umas 3 folhas, eu não tinha lido nada. Hoje eu vou ler. Vou ler, tá? Vou ler sobre
exatamente quando eu sentei, o Senhor foi falando e eu fui colocando, né? Para andarmos com o Pai em águas profundas e crescer em maturidade nele para Ele, porque sim, dele todas as coisas, é dele todas as coisas. Vamos precisar de sensibilidade no Espírito, escutá-lo. Precisaremos eliminar falatórios passados, coisas passadas, para ter uma vida de acesso no Espírito em amplitude e plenitude. Só assim conseguiremos desfrutar do qual e do aquilo que o Pai nos chama, uma origem correta, que é aquilo que Ele nos diz. Viver realmente dentro da paz, que excede todo entendimento. E a obediência nele nos trazendo a sua verdadeira essência, quebrando tudo aquilo que não tem a ver com nós. Não agindo no nosso próprio entendimento, porque muitas vezes a gente acha que está agindo conforme Deus quer, mas pelo orgulho, né, pela soberba, pela desesperação, pela arrogância, a gente acaba agindo pelo nosso entendimento, achando que está sendo aquilo que Deus está falando, que não é. E o Senhor, com a sua infinita misericórdia e bondade, vem derrubando isso, para nos limpar com a sua graça. Era necessário que a mulher do poço de Samaria, Jesus passasse, né, para encontrar essa mulher do poço de Samaria. Era necessário. O Senhor tem nos chamado, como em Lucas 9, 49 e 55. Se alguém quiser abrir, se vocês quiserem abrir, vimos ali que tem um certo tipo de maturidade, porque quando Jesus fala que devemos adorar em espírito e em verdade, eu acredito muito que ele está falando nisso, né? Os discípulos, quem não é contra nós é por nós. Respondendo, João disse: Mestre, vimos que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Então, muitas vezes a gente vê que acontece uma imaturidade com a igreja, então, por isso. Assim, eu sou do lado tal, nós somos irmãos em Cristo. Jesus vai buscar uma igreja só. Não é a igreja batista, não é a igreja assembleia, não é a igreja levando, não é a igreja tal. É uma igreja só. E quando nós reunimos é para glorificar o nome dele, que é o Santo dos Santos. Muitas vezes a gente vê isso na igreja. Né? O Senhor vai buscar uma igreja só, por isso que ele está pedindo esse link. E busca ainda como pode, vai achar. Tira tudo aquilo que não existe para mim. O Senhor falou: tem coisa que não existe para mim. Vocês eram para estar já aqui comigo, então, como crianças, birrentas, muitas vezes, brigando por tão pouco, por pouquíssima coisa. Não é isso que eu olho. É o coração de cada um. E que o Senhor tem falado nesses dias é que precisamos depender dele, tirar algumas tendências que nos aprisionam e que não nos deixam viver totalmente dependente dele. E a pergunta é o que tem dentro da gente: quais as tendências que precisamos acertar com o Senhor? Porque a gente precisa todo dia ter esse coração: Senhor, o que tem pendente que ainda não está te agradando? Porque nós estamos ainda na corrida para aquele cheiro, nos dê aquele corpo glorificado. Ainda nós estamos perfeitos, estamos na busca da perfeição. Então estamos na corrida. Então até lá a gente vai acertando, é um processo após o outro. Temos um convite todos os dias: arrume a sua casa, aqueles lugares escondidos de bagunça. Sabe aqueles cantos de bagunça que muitas vezes a visita está chegando e nós para lá, ou gavetando tudo. Mexe naquelas gavetinhas, porque hoje o Senhor estava falando muito sobre isso comigo também, que a nossa conversão é de dentro para fora, né? Mas muitas vezes aquilo que está fora vai externar também. Então, quem gosta de bagunça é Satanás. Não é o Senhor, o reino dele tem organização. Tanto que a igreja tem uma organização, tem uma liturgia correta, uma organização. Então, quando o Senhor colocar o novo céu na terra, ele está nos preparando para isso. Para que quando chegamos lá, nós também vamos estar de acordo com aquilo que ele está nos preparando aqui. Então, tudo aqui é uma preparação para aquilo quando chegarmos lá. Como é que nós vamos governar com ele? Até tem pessoas, uma vez, a gente tem um presbiterianos, né? E
E no grupo de vereadores, lá uma polêmica ali sobre a palavra, então todo mundo é família, não é, né? Falar ali. E aí aconteceu alguma coisa lá, o irmão veio trazer a palavra e ou vocês acham que vocês vai chegar o novo céu na terra e vai todo mundo ficar em rede, tomando água de coco? Não, gente, não é assim não. Vocês estão sendo preparados para aquilo que vai vir. Então tem muita coisa para vir, a gente tem que estar alinhado, preparado, né? De acordo com aquilo que o Senhor tem entregado para cada um de nós. E, enfim, fica perdido. E é isso, depender dele, tirar algumas pendências que nos aprisionam. Temos um convite todos os dias. Lá na minha casa, no jardim, né? Eu digo assim, no jardim. Vocês viram, William deu uma parada lá no jardim da casa? Também me chamou a atenção, porque muitas vezes é isso, na nossa correria do dia a dia, a gente se esquece de olhar para o nosso jardim. Nosso jardim, vamos botar aqui o nosso coração, nossa família, outros lugares, que o nosso dia a dia vai nos tirando. Que a gente nem olha mais, a gente não poda aqueles galhos secos, a gente não faz a poda para que venha bonito, a flor bonita, que não aduba mais, não bota água. E a nossa vida é assim do Senhor, a gente precisa ter esse coração voltado a isso, olhando para isso. E aí, quando o amor fez aquela limpeza lá no jardim, eu falei, nossa, como clareou aqui, ficou bom, né? Gostei de ver. E hoje, até por sinal, aquele de água foi naquele. Hoje era água lá em casa por tudo. Eu falei, o senhor quer falar sobre limpeza mesmo? Então hoje era água e água. Eu disse, vou agora, vamos limpar. O negócio é limpar. Deixa eu ver aqui. Os lugares escondidos. E é desconfortável para mexer, mas é aonde o Senhor quer arrumar, para que possamos estar na dependência dEle, trazer alegria, para que Ele está à nossa volta. E Samaria era necessário que Jesus passasse ali para trazer cura e clareza daquele novo tempo. Se passarmos a olhar com amplitude, veremos que Jesus nos chama primeiramente, assim como que Jesus nos chamou primeiramente, né? Assim como Lázaro. Eu gosto muito dessa passagem de Lázaro, quando Jesus vai chamar ele chama pelo nome, porque a nossa vida é outro processo, uma outra caminhada, que a gente vai encontrando pessoas. Jesus nos chama pelo nome, como ele chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. Mas ele diz desato. Então não foi Jesus que desatou. Jesus podia, pegar, sei lá, e tinha poder para tudo, tirar os, desatar Lázaro naquele momento. Mas o que eu vejo? Eu vejo que o Senhor nos coloca pessoas que vai nos desatar nos nossos processos da vida, né? Então, lá no Rio Grande do Sul, passei por pessoas que estavam desatando processos. Aqui em Campo Grande, eu estou aqui, estou sendo desatada em processos. E assim é a nossa vida. Nós somos desatadas, o Senhor nos chama pelo nome. Mas também, Ele pede que a gente esteja junto com Ele, para a gente ajudar uns aos outros, né? Aleluia. E esses dias eu estava aqui no salão. O salão é meu ponte, gente. Cheguei, eu estava ali, conheci uma menina ali, a Gabi, e conversa vai, conversa bem sobre a palavra, né? Aí agora ontem ela mandou uma mensagem. Ela disse, oi Jéssica. Falei para ela do Livros, onde o senhor me seguiu primeiramente quando eu cheguei aqui, que eu faço parte. Ela disse, pai, eu queria muito participar, eu, minha tia e a minha mãe. Posso entrar? Eu disse, ô irmã, já tá dentro, vamos embora. Já chamei ela lá no grupo, botei ela lá, que eu botei elas. E ficou bem faceira e aquilo alegrou meu coração, porque a gente sabe que muitos, pastor, como estão cegos, estão sonolentos, mas tem os que estão despertados, estão com as lamparinas querendo mais óleo, e a gente tem que, tá junto, porque os necios vão ficar, gente. Não é a gente que fala, é a palavra que diz que o homem passou, os necios ficaram, e quem estava com a lamparina e estava com um óleo sobrando, entrou. As portas fecharam e tchau para quem ficou. E a realidade é essa. E muitas vezes a gente quer romantizar dentro da igreja, não posso falar de tudo porque eu não tá. A igreja, a palavra de Deus, ela é sim, não, ela não tem meio termo. O Senhor vai vomitar os mãos. Ou a gente é quente ou a gente é gelado, mas o amor não vomita. E quem nós estamos sendo? Aonde a gente vai? Não é, quando eu falo onde a gente vai, em todo lugar, né? Em todo lugar. Um dia
Agora, deixa eu contar para vocês esse testemunho. Que é testemunho, né, amor? Foi passear lá em Rio Verde, Quedas d'Água. E aí o William foi bater uma foto. Eu estava na cachoeira com a Giovana e ele foi fazer uma foto. A pessoa quer fazer uma foto. Fui largar a Giovana. Por que eu fui largar a Giovana? Gente, eu nunca caí numa casca de banana, mas eu me senti que eu estava caindo numa casca de banana. Porque assim, ó, pá! E quando eu vi na pedra, eu não, né? Eu creio que quando passar tudo lá no telão da Jéssica, lá no caído, o senhor falou assim, não é a hora, minha filha. Não está na tua hora. Vamos que não tem mais coisa por aqui. Porque foi assim, né, amor? Ele estava filmando, acho que ele estava fazendo a foto, então ele pegou o tombo. Ainda mais essa, pegou o tombo. E aí ele ficou preocupado, né? Mas graças a Deus foi. Glória a Deus, Senhor. É muito tempo. E aquele dia que saiu para jantar e tinha um senhor e ele foi pedir lanche, aí o William prontamente chamou os rapazes ali, né, para ver o que ele queria comer e tal. E aí os meninos, que acho que é dono do restaurante, veio e falou, desculpa, não sei o que, ele tá ocupando cedo, a gente não gosta que ele fique pedindo e tal. Eu falei, não, mas tudo capaz. E aí ele assim, com uma humildade, né, amor, ele pediu perdão, eu disse, não, capaz, que isso? Eu disse, que isso, né? Aí a outra menina que estava atrás, ela estendeu também mais uma pizza, disse, viu? Quando a bênção veio, nem dobro, viu só? Falei pra ele, né? Aí ele ficou parceiro. Mas o que me chamou a atenção, assim, como é que nós estamos preparados? Para quando Pedro e João, ele passa naquela porta formosa da igreja, eles vão entrar e tem aquele mendigo ali. E eles falam, né, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, nós queremos te dar. Nós queremos te compartilhar. Vai em nome de Jesus, não é? Então, será que quando a gente encontrar as pessoas, nós vamos ter essa palavra? Porque muitas vezes parece que a gente está ao outro lado do sistema, né, pastor? Bem isso, eu sinto a mesma coisa, como se... Aquele dia eu me senti assim, eu disse, eu não quero ser assim. Eu nunca fui assim, mas eu não quero me sentir assim. Eu quero ter a mesma ousadia, o mesmo privilégio que o Senhor me usa quando eu estou ali com as meninas dentro do salão, quando eu estou em qualquer outro lugar. Mas como eu vi aquele Senhor, meio assim, eu fiquei com algumas coisas, então ali, eu falei, Senhor, eu quero te entregar todo o medo. Como estava a palavra de Samaria, falou muito forte comigo, e quando o Senhor fala para ela, ela fala aquela verdade do marido que não era dela, eu acredito que seja muito isso. O que está nos causando? O que é? O medo? Então, falar, Senhor, eu tenho medo disso e disso. Alguém um dia me lançou alguma coisa sobre isso, não é possível. Som no meu coração e acha isso em mim. Por que eu tenho medo se a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Por que eu tenho isso? Isso não vem de ti, não é teu, não é teu. Então, diz que o Senhor tem pedido, dá aquilo que não é teu. Tem coisas que o Senhor não colocou em nós que fomos simplesmente pegando. E aí aconteceu isso, então desde aquilo ali eu fiquei, não, Senhor, eu quero ser como Pedro. Não, chega na porta e diz, eu não tenho ouro e prata, mas aquilo que eu quero te dar, eu quero te compartilhar, tem Jesus, mas Jesus, ele que morreu por ti. Eu quero ter a palavra certa para falar, eu quero ter a vontade de vida para falar, eu quero ter medo, eu quero ter ousadia, porque é o Espírito que o Senhor nos deu, é o livro da ousadia, né? Amém. Glória a Deus. Vamos voltar aqui. Falei dos processos, né? Justamente o que acontece conosco é isso. Processo onde vamos nos limpando, sendo aperfeiçoados pelo poder do Espírito que há em nós, e assim vamos um passando para o outro, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para isso é a unidade e a união. Jesus, única fonte de vida a jorrar. Não podemos ser sempre rasos. O ciclano fazia assim e assim, novidade de vida é viver o que Jesus nos diz. Não o que o ciclano disse, mas o que Jesus tem nos dito. Então, o que Jesus tem nos dito. Será que nós estamos tendo intimidade com o que Jesus tem dito? Será que nós estamos na dele? Porque não tem como a gente não estar ligado ao mesmo nível. O Espírito Santo, ele sopra em nós. Ele sopra de forma que vai testificando uns nos outros. O propósito do irmão é um. Nosso propósito é o mesmo, mas de forma que vai trazer edificação em todo o corpo. E para chegarmos num lugar assim, como eu falei já até pulei aqui, já vou passar que eu já li, vamos
para cá. Aí eu fui ler sobre o vaso. A 2022, eu lembro que a gente teve algumas coisas no nosso casamento, a gente ficou 15 dias, eu e ele, né, pensando um pouco na vida, naquilo que realmente era para ser limpo, era para ser curado entre nós. E o Senhor disse, vai descer na casa do oleiro, porque lá é onde é onde tu vai conversar comigo, é onde eu vou fazer o meu vaso. E aí eu fui pesquisar sobre o oleiro, e o oleiro ele faz o vaso, o oleiro ele molda com suas mãos o vaso de barro, dando-lhe a forma que deseja. Se nesse processo o barro se rompe, ou seja, quebra as mãos do oleiro, ele pega o mesmo barro e coloca de novo na roda e faz dele um novo vaso. Uma vez moldado, o vaso é colocado para secar. O oleiro, por fim, toma o vaso e o coloca no forno. Então nós temos um processo nas mãos do Senhor. E glória a Deus por isso, eu fico muito feliz. Porque Ele é o oleiro, eu sou o vaso. Eu quero ser um vaso que honra meu Pai. E eu comecei a achar algumas coisas que eu tinha escrito. E aí uma delas eu achei um pequeno papelzinho, eu estava fazendo uma aula de canto na época e ela falava muito sobre a gente ouvir, parar e ouvir. E eu lembro que aquele dia o Senhor começou a falar sobre ouvir ouvir muitas coisas toda hora, qualquer barulho. Mas tem hora que precisamos desligar-nos de tantos barulhos e focar em um só, que é o escutar. Escutar a Ele. Escutamos uma só coisa, focamos, centralizamos só numa. Num som ou barulho. Ou conversa, ou aí vai. Mas precisamos nos aquietar para escutar algo especial. Então é um convite para nós, que nós precisamos parar para ouvir o Senhor, nós vamos precisar se desligar de tudo que é muito barulho, porque assim Jesus fazia. Ele precisava fazer a vontade do Pai, mas quando ele precisava conversar com o Pai, ele se desligava de tudo à sua volta. E simplesmente ia para o monte e ficava com o Pai sozinho. É bom estar, com certeza, na união com os irmãos, né? Que santos, como o Senhor fala, santos são separados, são escolhidos, não porque estamos santos do lado para o lado, mas só porque o Senhor nos separou para sermos diferentes, para levar aquilo que Ele tem, né? Mas há um convite que o Senhor tem feito esses dias para a gente parar e ouvir aquilo que está dentro do coração dele, né? E para podermos fazer isso, a gente vai precisar se desligar de tudo aquilo que está sendo barulho na nossa volta. Nos desligar, fazer dele como a mulher com Samaria, ela foi pro poço. Lá não tinha ninguém, não tinha nada. Não tinha ninguém. E Jesus, como ele sabe, nos conhece, era necessário que ele passasse por Samaria. Eu digo que hoje, muitas vezes, a gente está nesse lugar de Samaria. Muitas vezes numa falsidade, achando que está tudo certo, bem, mas ainda precisamos buscar em Jesus limpar mais. Porque no Apocalipse vai falar, aquele que quer se limpar vai se limpar mais, e aquele que quer se sujar vai se sujar mais. Então, o que o Senhor faz? Ele dá um livre-arbítrio para nós, irmãos. O livre-arbítrio é dele. Cabe a nós escolher. Porque desde o princípio é assim. A escolha desde o princípio. E desde o princípio foi ter intimidade com nós. Porque quando Adão e Eva eles pecam, eles não se enxergavam nus. Até então, né? E lá o Senhor descia, tinha aquela conversa com ele e tal. Eu fiquei imaginando, né? Como ainda tinha tudo lá, né? Tinha tudo lá, o bom e o melhor. Tudo. Tudo que precisa. Pois a Eva tendo tudo que não era para tentar lá. E muitas vezes é assim, pai. Nós estamos com tudo bom e perfeito. Mas ainda nós buscamos por coisas que não estão dentro da origem daquilo que o Senhor nos chamou. Que a origem dele é ter intimidade com nós. E o Senhor me falou sobre isso, desde a pandemia para cá. Qual é a tua origem, filho? Esqueceu da tua origem. Parece que a vaidade e a mentira têm batido na tua porta. Até quando você vai ficar aí?
Não, mentira, na verdade. Eu usava óculos, uso, né, de vez em quando. E o meu óculos ele é bem fundinho de garrafa. A gente vai crescendo e o mundo vai rotulando. Ah, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Mentira, a gente tem que ser como o Senhor nos chamou. Não é porque a gente tem que ser desarrumado, não é isso. Mas a gente começa a querer, sabe? Querer, tipo assim, olhar como o mundo está olhando. E o Senhor fala, não nos conformeis com as coisas deste mundo. Quando o Senhor fala isso, ele fala sobre um tudo, sobre um todo. A gente começa a querer se igualar a muitas coisas do mundo, as vestes, o olhar. Ah, mas só aqui. Só um pouquinho, não. Aquele que está de pé cuida para que não caia. Aqui o pastor fala, está um tantinho, não é muito não. Não é muito não. Não é fácil, mas onde é que a gente vai? Aos pés de Jesus. É o jeito. É chorar e se rasgar mesmo. Ele fala, vai falar que o Senhor falou, pastor, aquele dia de mim. É entregar, a palavra que o Senhor falou é suportando. Mas para a gente suportar esse processo, a gente precisa ser esmagado. Aí sim nós vamos conseguir passar por esse processo. Ser esmagado para que se extraia o melhor azeite na vida dele. Não é fácil, não é, mas com Jesus só vai. Sabe o quê? Porque melhor a eternidade que nos aguarda. Amém. O meu olhar está na eternidade. Quem me fere, não me fere a mim. Vai ter que se acertar com ele depois. Então, é o seguinte, irmãos. Olhar para Jesus, suportando, porque ontem até quando eu estava em casa, me veio sobre quando ele vai carregar a cruz dele, que passa um homem e eles pedem para que ele ajude a levar a cruz, né? Simão. E aquilo ali me chama muita atenção, porque eles começam a se lamentar, né? Só que eles estão lamentando, só que eles não estão entendendo que Jesus é Jesus. E aquele homem que está levando está fazendo algo maravilhoso. Ele está levando a cruz do Rei dos Reis. E muitas vezes as pessoas começam a se lamentar no mundo aqui, mas será que Jesus já está voltando? Como se, né? Olhando assim, tomara que Jesus chegue e volte uma vez. A gente olha assim, muitas vezes parece que as pessoas assim, mas agora? Agora o que? Agora que comprou um carro bom? Agora que está no emprego melhor? Agora está ganhando dinheiro? Isso nada é comparável com aquilo que ele tem para nós, que é a eternidade. Aqui eu quero já encerrar a pastora a mensagem. Deus abençoe a todos. Se alguém quiser oração, posso passar. Se alguém quiser entregar algo aos pés do Senhor, não adie para amanhã, porque o hoje é o hoje, o amanhã pertence a Ele. Né? A gente tem que aproveitar aquilo que o Senhor está nos entregando hoje e fazer aquilo que Ele está nos pedindo hoje. Se alguém tem que pedir perdão para alguém, que peça perdão. E é assim que nós devemos tornar, como se fosse o último dia hoje, porque amanhã pertence a Ele, Ele não sabe se vai chegar. Então aqui eu quero deixar para os irmãos, aquele que quer se limpar, se limpe mais. E o que quer se sujar, se suje mais, irmãos. É o livre-arbítrio. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.